Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Rodrigo Jeremias, mais uma vez aqui para mais uma aula, e uma aula de redação, uma aula gravada, para que a gente possa passar por todos os pontos que uma redação precisa ter, caros alunos. Então, assim, se você ainda tem dúvidas daquilo que acontece dentro de uma redação, essa aula é principalmente para você, para aqueles que já sabem, a gente vai ver de modo mais específico, então, detalhado. A professora tentou desenhar em cima da redação para ver se a gente consegue visualizar melhor os aspectos, né, que temos na introdução, desenvolvimento, conclusão e assim por diante, beleza? Acompanhe o professor então aqui. Olha lá. Desafios para a formação educacional dos surdos é o tema dessa redação que está aqui em análise. Essa é a parte da introdução e eu quero que vocês acompanhem comigo cada um dos destaques que o professor vai fazendo, beleza? Na mitologia grega, Ziz foi condenado por Zeus a rolar uma enorme pedra morro acima eternamente. Todos os dias, Sísifo atingiu o topo do rochedo quando tudo era vencido pela exaustão. Assim a pedra retornava à base. Beleza. Nesse primeiro momento aqui que você está vendo, é simplesmente a alusão que o aluno fez. Ou seja, aquela partezinha da introdução que nós temos que apresentar o tema, certo? Como é que ele quis começar essa apresentação do tema? Por meio de uma alusão. Que não foi uma alusão histórica, não foi uma alusão de um livro de literatura, não foi alusão de uma série, foi uma alusão que o professor chama de alusão mitológica. Por quê? Porque foi lá na mitologia grega pegar um mito específico e trouxe para nós, certo? Então esse Sísifo, que foi condenado por Zeus a rolar essa pedra eternamente morro acima, ele nunca conseguia, a pedra retornava à base. O que isso tem a ver com desafios para a formação educacional dos surdos? Não sei ainda, mas essa apresentação do tema, se ele conseguir relacionar com o tema proposto pela banca, certo? Aí sim, ele vai começar a apresentação desse tema de uma forma inusitada, portanto, extremamente original. E aí a nota dele, ó, vai muito para cima, beleza? O senhor vai espirrar. Então, muito bem. Depois do espirro, a gente continua. Espirro não é sinal de coronavírus, hein? Não é. Muito bem. Fez a alusão, ele precisa agora chegar até o tema. Por vezes, da alusão para chegar até o tema, nós precisamos de uma ponte. Essa ponte, o professor chama de elemento de transição. E é exatamente essa palavrinha aqui, odiernamente, que vai ser nesse texto o elemento de transição. Por quê? Porque quando a gente fala da mitologia grega, a gente está lá no passado, lá falando de Zeus, de Sísifo, por mais que seja um passado mitológico, né? Mas a gente estava no passado. E aí, para fazer a ponte para o tema, a gente precisa dessa palavrinha. Né? Quando a gente faz uma alusão de filme, por exemplo, a gente geralmente coloca assim, né? Fora dos cinemas ou fora dos livros, certo? Se a gente faz uma alusão histórica, a gente coloca na atualidade. Isso aqui também, né? Essa palavrinha aqui também significa na atualidade, mas não era de um passado histórico, real, concreto. Era de um passado mitológico, lá na mitologia grega, né? No entanto, essa palavrinha serviu como elemento de transição para a gente possa dar esse salto, né? Da mitologia para a atualidade. Então, odiernamente é o elemento de transição que vai ligar as duas situações e chegaremos no tema. Olha lá o que diz. Esse mito assemelha-se à luta cotidiana dos deficientes auditivos brasileiros, os quais buscam ultrapassar as barreiras as quais os separam do direito à educação. Pronto, cheguei no tema. Se você for reparar bem, toda essa parte que está agora aí destacada é o tema. Esse mito assemelha-se à luta cotidiana dos deficientes auditivos brasileiros. Está aqui, ó. Os quais buscam ultrapassar as barreiras. Que barreiras, que desafios, né? As barreiras as quais os separam do direito à educação. Então, toda a frase tema, que é isso aqui, ó, desafios para a formação educacional dos surdos, de alguma forma ela está aqui, certo? Colocadas de outra maneira, né? Olha lá, assemelha-se à luta cotidiana, desafios dos deficientes auditivos brasileiros, né? Ultrapassar as barreiras, os desafios, vai substituindo essa palavra desafios. A frase tema de alguma forma está aqui colocada de outras maneiras, mas o tema ele termina de ser apresentado e ele é como que juntado a toda aquela mitologia grega, né? Da mesma forma que o Sísifo tentava rolar uma pedra morro acima eternamente, ele nunca conseguia. A pedra retornava à base. É quase parecido com a luta dos deficientes auditivos para conseguir educação. Eles tentam chegar até a educação, tentam chegar e não conseguem, né? Volta a estaca zero. Então, essa pedra se assemelha à luta deles cotidiana de chegarem até a educação e não conseguirem, beleza? É tipo essa metáfora, essa comparação que ele tentou fazer. Tranquilo? E aí vem outro ponto muito importante, que é ali, ó, nesse contexto,
Sempre depois que você terminou de apresentar o tema, é muito interessante você utilizar um conectivo. Pode ser nesse contexto, pode ser diante disso, pode ser nesse cenário, nesse íntere, dessa forma, assim. Algum conectivo que vai te apresentar, que vai dar uma abertura para você apresentar a sua tese, certo? Que é o que virá agora. Não há dúvidas de que a formação educacional dos surdos, e para formular a tese, lembrando que a tese é a opinião do autor referente ao tema, para formular a tese, o que ele fez? Ele pegou a frase tema. Nesse contexto, não há dúvidas de que a formação educacional dos surdos é um desafio no Brasil. Ele fala que isso realmente é um desafio no Brasil. Ele se aproveita da frase tema para fazer a tese dele. É um desafio no Brasil, qual ocorre, infelizmente, devido não só à negligência governamental, mas também ao preconceito da sociedade. Então, tudo isso aqui que está grifado agora é a tese, é a opinião do autor referente ao tema, né? E a frase tema está aqui no meio, ele quis colocar a frase tema, ele se aproveitou da frase tema para dar a opinião dele em cima dela. De fato, é um desafio a formação educacional dos surdos. Isso não é opinião? É. E esses desafios para a formação educacional dos surdos ocorrem devido a dois aspectos importantíssimos que está aqui grifado. Ó. Negligência governamental é o que gera o desafio para a formação educacional dos surdos. O que é negligência governamental? Né? Negligência é um descuido do governo. É por isso que nós temos esses desafios educacionais. É isso que o aluno vai ter que demonstrar para o professor. Mas também é o preconceito da sociedade. O preconceito da sociedade é o segundo desafio para a formação educacional dos surdos. Beleza? Então está aqui descritos argumentos 1 e 2. Belezas? E se constitui uma introdução, está aqui as partezinhas dela. Alusão, elemento de transição, tema, conectivo, tese, argumentos 1 e 2. É basicamente esse o esquema, certo? Quando a gente vai fazer uma introdução. Professor, mas eu não sei fazer assim alusão de mitologia histórica e tal. Aí você vai ter que apresentar o tema de uma forma comum, não tem problema. Aí você vai ter a apresentação do tema sem essa alusão aqui, ó. Vai ter simplesmente a apresentação do tema sem essa alusão, elemento de transição, né? Vai ser só uma contextualização do tema comum, não tem problema, isso também funciona. O que você não pode é começar pela frase tema, né? Começar a introdução assim. Os desafios para a formação educacional dos surdos é uma circunstância que faz parte da realidade brasileira desde a fundação do Brasil em 1500. Estou supondo, né? Beleza, olha só, até que tá interessante a fala, tá clara. No entanto, está muito óbvia, porque eu comecei por meio da frase tema. Né? Eu poderia começar falando assim, a educação é um dos maiores bens para a sociedade que quer se desenvolver e criar um país realmente desenvolvido. Ponto. No entanto, a educação deve ser para todos. Porém, isso não acontece no Brasil no que se refere à formação educacional dos surdos. Tá vendo? Acabei de fazer uma apresentação de tema aqui de uma forma comum, sem alusão nenhuma, né? Simplesmente apresentando o tema, contextualizando o tema. Comecei falando sobre educação. Peguei um aspecto da frase tema e fiz a apresentação. Beleza? Depois nós vamos então para o argumento 1 desse mesmo tema, desafios para a formação educacional dos surdos. E como que a gente começa? Pois a gente começa diretamente com o tópico frasal. Tópico frasal que é aquela ideia inicial que abre o parágrafo de argumentação e que contém a ideia que será defendida. Então tá aqui, ó. Olha o que o aluno diz nesse tópico frasal. A Constituição Cidadã de 1988 garante a educação inclusiva de qualidade aos deficientes. Todavia, o Poder Executivo não efetiva esse direito. Lembra que lá na tese, o argumento 1 que ele apresentou era negligência governamental? Pois bem, olha só a coerência. O argumento 1 dele vai falar exatamente sobre essa negligência governamental. Exatamente como é que essa negligência governamental acaba sendo realmente um desafio para a formação educacional dos surdos. Está aqui, ó. O Poder Executivo, que é o governo, não efetiva esse direito. O direito está lá na Constituição de Formação Educacional dos Surdos. Ele vai te provar como é que isso ocorre. Né? Primeiro, ele faz uma citação grande, e junto dessa citação já é o raciocínio lógico para te provar que realmente ele está certo naquilo que ele disse. Olha lá. Consoante Aristóteles, de acordo com Aristóteles, no livro Ética Nicômaco, a política serve para garantir a felicidade dos cidadãos. Logo se verifica que esse conceito encontra-se deturpado no Brasil, à medida que a oferta não apenas da educação inclusiva, né, educação para os surdos, como também da preparação de número suficiente de professores especializados no cuidado com os surdos, não está presente em todo o território nacional. Então nós não temos educação inclusiva sendo ofertado, e nós não temos professores gabaritados, preparados para receber esses alunos que são surdos, certo?
E por conta disso, isso ocorre por quê? Justamente porque o governo não cuida dessas situações. Então, tá aqui a negligência do governo, né, criando um desafio para a formação educacional dos surdos. Esse aqui é o raciocínio lógico que ele fez. E esse finalzinho que está em verde aí é o fechamento conclusivo do parágrafo, para a gente não terminar assim avoado, né? Ele fala, fazendo os direitos permanecerem no papel. Que papel? Lá na Constituição. Então, por mais que esteja lá na Constituição garantido para nós esse direito de educação, esse direito fica só no papel porque ele não é efetivado na prática. Beleza? Então, na argumentação, nós teremos sempre essa estrutura, cara aluno. Tópico frasal, raciocínio lógico e fechamento conclusivo, certo? São essas três partes que a gente acabou de observar. Aqui depois eu quero que você dê uma boa olhada, o professor só vai ler e tentar te explicar, mas tentar separar especificamente cada parte. Aqui o professor não marcou nesse argumento 2, mas segue comigo. Outro sim, o preconceito da sociedade ainda é um grande impasse a permanência dos deficientes auditivos nas escolas. Qual que é outro desafio? Preconceito da sociedade. Olha lá o que ele tinha colocado no argumento, né, da tese, como sendo o argumento 2. Preconceito da sociedade. Está aqui na introdução, olha a coerência. No argumento 2 ele vai falar exatamente desse preconceito da sociedade como sendo mais um impeditivo da formação educacional dos surdos. E ele vai te provar isso. Tristemente, a existência da discriminação contra surdos é reflexo da valorização dos padrões criados pela consciência coletiva. Então, o preconceito está aqui na cabeça, né? Então, nós temos padrões criados na nossa consciência. No entanto, segundo o pensador e ativista francês Michel Foucault, é preciso mostrar às pessoas que elas são mais livres do que pensam para quebrar pensamentos errôneos construídos em outros momentos históricos. Assim, uma mudança nos valores da sociedade é fundamental para transpor as barreiras da formação educacional dos surdos. Você dá uma analisada depois aqui nessa argumentação, de como ele tentou provar que é o preconceito que impede a formação educacional dos surdos. Diga-se de passagem, eu não acho que ele foi tão fiel ao tópico frasal dele. Eu acho que a argumentação não falou tanto do preconceito, não demonstrou tanto quanto o preconceito impede a formação educacional dos surdos. Ele não mostrou tanto isso, né? Ele só quis provar que talvez a gente possa mudar essa situação. Então eu acho que essa argumentação 2 aqui não ficou tão boa assim, não ficou tão direta que nem ficou a outra. Tem críticas sérias a esse argumento 2, por mais que ele foi bem escrito, teve uma citação aí do ativista francês, né? Não ficou tão... Depois eu quero que você compare esse argumento 1 com o argumento 2, tá? Aí vem a conclusão, e a conclusão também tem partes muito importantes, né? E ela começa assim: portanto, indubitavelmente, medidas são necessárias para resolver esse problema. O que é a primeira frase da conclusão? A primeira frase é sempre uma retomada de ideia daquilo que foi desenvolvido, ou uma grande conclusão daquilo que foi desenvolvido, né? Como a gente viu vários problemas na sociedade, então, portanto, indubitavelmente, certamente, medidas são necessárias para resolver esse problema. É necessário resolver esse problema dos desafios para a formação educacional do surdo, porque a gente viu que nós temos vários problemas. Problema 1, negligência governamental. Problema 2, preconceito da sociedade. Então, realmente a gente precisa de medidas para resolver essa situação. A retomada da ideia dele foi só uma conclusão do argumento 1 e do argumento 2. Certo? Geralmente é interessante você realmente retomar aquilo que você escreveu no argumento 1 e aquilo que você escreveu no argumento 2. Como se você falasse, portanto, indubitavelmente, né, o governo e o preconceito dos cidadãos são impeditivos sérios para a efetiva formação educacional dos surdos. Ponto. Isso seria uma retomada de ideia, passando pelo argumento 1, passando pelo argumento 2. Essa retomada de ideia que esse aluno fez aqui foi uma retomada de ideia que o professor chama de genérica, uma retomada de ideia genérica, certo? Não acaba tocando no argumento 1 nem no argumento 2. Só tira uma conclusão genérica daquilo que ele desenvolveu. Beleza, não tem problema, as duas formas dão certo. Daí ele continua, né? Precisa daquela proposta de intervenção, quem que vai fazer o quê, como, para quê, e ele faz. Cabe ao Ministério da Educação criar um projeto para ser desenvolvido nas escolas. Quem que é esse aqui? É o quem? Cabe ao Ministério da Educação criar um projeto para ser desenvolvido nas escolas, né? O qual promova palestras e tal. Então, criar um projeto para ser desenvolvido nas escolas é o que vai ser feito. O qual promova palestras, apresentações artísticas e atividades lúdicas a respeito do cotidiano e dos direitos surdos, né? Toda essa parte aqui é o como o estudo vai ser feito, uma vez que ações culturais coletivas têm imenso poder transformador, a fim de que a comunidade escolar e a sociedade em geral, né? Isso aqui é o quê? É o para quê. Por conseguinte,
conscientize-se. Então tá vendo que tem uma proposta de intervenção extremamente organizada em quem vai fazer o que, como e para quê. E o como está muito especificado. Né? Promova palestras. Como é que vai ser tudo isso? Por meio de palestras, apresentações artísticas e atividades lúdicas a respeito do cotidiano e dos direitos surdos. Olha como está bem específico. Está ali como que vai ser feito, o tema que vai ser abordado. Então, esse como ele precisa ser assim, bem mais específico e detalhado, para que você possa fazer uma proposta de intervenção detalhada, que é como ele impede. Aí o finalzinho da conclusão é aquilo que o professor chama de fechamento conclusivo, que vai dizer assim, desse modo, a realidade distanciar-se-á do mito grego e os Sísifos brasileiros vencerão o desafio de Zeus. Aqui ele faz uma metáfora que nós, surdos, somos os Sísifos que vão conseguir vencer, vão ter a sua educação, vão rolar a pedra morro acima e ela não vai mais cair, certo? Se a gente fizer tudo isso. Essas transformações que eu estou colocando na proposta de intervenção, é tipo isso que o aluno quis fazer, e este é o fechamento conclusivo, certo? Então, basicamente, na sua conclusão, a gente vai ter sempre um conectivo sempre vai começar por meio de um conectivo, que vai ter um valor conclusivo, um portanto, por exemplo, é o mais utilizado, que foi o que o aluno usou. Retomada de ideia, que é a primeira frase depois desse portanto, beleza? Depois quem vai fazer o que, como e para quê, e o fechamento. Basicamente, assim que a gente vai estruturar a conclusão. Caros alunos, era isso. Beijos e abraços. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se inscreva no nosso canal. Ih, que é brincadeira, o professor não tem isso, né? Ainda. É só uma brincadeira mesmo. Caros alunos, beijos e abraços. Valeu. É nóis. Até a próxima aula.